tudo bom? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a quem está chegando. Tá tudo certinho. Ah, a Luísa Oi, chegou. linda! Tudo Que bom? Bom, bom que deu tudo bom dia, boa certo. tarde, né? Logo Que, no ponto, meio-dia em ponto, gente. que A gente vai bom que começar uma deu live, certo. graças a Deus. Eu acredito muito, né? Muito especial. Esse momento. Quero apresentar para vocês, para quem não conhece, a Luísa Delgado de Carvalho, que é nossa vice-presidente do Projeto Araras, né? Doutora em História da Educação, mestre em Educação também, e que tem feito um lindo trabalho com a gente desde 2016, né, Luísa, que você retornou ao projeto, não foi isso? Sim, sim. Em 2000, eu iniciei o projeto, né, com o pessoal todo aqui de Araras. Depois, em 2006, 2007, eu me afastei. Quando voltei em 2016, não foi isso? Que aí eu Isso comecei mesmo. a conversar com você, nos identificamos e estamos juntas nessa luta insana para o meio ambiente, né? Aqui em Araras, que é um lugar privilegiado, né? E Você aí? falou tudo. Chega a ser meio que insano, né? Porque às vezes a gente é confundido com os ecochatos, né? É, e a gente tem que sair desse lugar, né? De que você falar de meio ambiente, estar conectado com o meio ambiente é algo que pode ser chato. Absolutamente nada chato, né? E a gente, quando lida com educação, né, Luísa, a gente passa a entender quais os conceitos que a parte de educação nos traz. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre educação ambiental. Essa é a razão de você estar aqui e de você ter proposto uma linha, desde que você chegou ao projeto em 2016, voltado para a educação ambiental. Né? Então você veio com uma proposta refrescada, né? Com experiência do Rio, e depois você vai contar isso para a gente, né? Só para a gente poder situar quem está assistindo a gente. E obrigada pela audiência também. E sei que mais tarde muito mais gente vai conseguir assistir. Eu queria começar com você esse bate-papo, porque é uma troca muito interessante, né? Sim. Sobre o conceito de educação ambiental, né? Porque a gente fala em educação ambiental e as pessoas podem não entender direito o significado da educação ambiental hoje, Aham. né? Não, na minha concepção, né, de entendimento, de estudo, o que é educação ambiental? É um viés da educação, né, cujo objetivo é contribuir para a preservação do meio ambiente e o uso sustentável, né, da água, de tudo que nós precisamos para viver. Né? E, além do mais, eu acho que é muito importante, o despertar da consciência que o ser humano faz parte desse meio ambiente e que ele precisa cuidar desse ambiente, que ele precisa ter uma troca com esse meio ambiente de forma cuidadosa. Né? Então, eu acho que, além disso, ele possibilita nova visão das relações do indivíduo com o meio ambiente. Né? Então, a gente precisa ter mudança de atitude. Né? Como é que eu vejo o meu ambiente? Como é que eu estou perante o meu ambiente? Como é que eu estou perante o outro? Né? A educação, a agressividade, o amor ao próximo, porque tudo isso passa pela educação ambiental. Né? Então, quando a gente vê um vizinho que bota uma música aos berros, entendeu? E que aí, de repente, o cara não tem. Onde é que ele está? Que situação é essa? Né? Então, a gente tem que. E eu acho que mais ou menos passa por isso. Então, existem práticas transformadoras que a gente tem visto, né, e que é o nosso objetivo mesmo nas escolas, né, para poder fazer essa tomada, ajudar a fazer essa tomada de consciência às pessoas. Né?
Então, ela é uma prática transformadora, ela é interdisciplinar, né? Que conecta com os elementos naturais, sociais, culturais, econômicos, e sempre buscando o pensamento crítico, porque eu acho que desde pequenininho, que se você leva essa educação ambiental às escolas da primeira infância, a criança já vai tomando consciência dessa educação ambiental, né? Então, tem também um pouco, que eu falo um pouco, de que foi a partir de 88, que começaram, né, a partir de 88, que entrou a lei de educação infantil, a lei de educação ambiental na Constituição e na educação. Não foi isso? Na realidade, a Constituição de 88, ela dá as premissas, né, dos Isso. direitos do cidadão, e o meio ambiente ele entra nesses direitos, né? Além da educação de forma geral, a gente tem a saúde de forma geral e o meio ambiente. Então, todos têm direito a um meio ambiente saudável, a interação com esse meio ambiente. Então, a gente vem regulado, digamos, né? A gente tem isso como uma regra e uma disciplina, né? Uhum. Dessa conexão que a gente tem com o meio ambiente. É óbvio que a gente hoje, né, 30 anos depois, enfim, muito mais até, a gente parte dessa luta, que também é uma luta política, né? A educação ambiental, ela vem também de um trabalho de base, né? Então, a gente tem no Brasil, no país, um modelo que colocou os trabalhos de base, os trabalhos das igrejas anteriormente, né? Os trabalhos das ONGs, como nós, Isso, das com organizações não certeza. governamentais, que iniciaram esse processo antes até da escola formal, né, Luísa? Aham, com Então, a certeza. gente parte desse princípio e, a partir da Constituição, que é o modelo, né, a gente começa a perceber os buracos, os gaps, né, aquilo que tem de buraco, e vem ao longo do tempo lutando para inverter situações e para Uhum. incluir isso que você chamou, né? Porque eu fico imaginando, Luísa, e eu queria saber o que você partilha com a gente dessa situação, é que a educação ambiental, ela também é libertadora, né? Com Ela dá certeza. autonomia para a gente. É. Fala um pouquinho a respeito disso. Como que você sente isso? Da educação ambiental como uma prática libertadora, como uma prática de consciência crítica, né, de autonomia, e eu acho que a gente vem pensando isso, né, a gente vem falando nisso junto com as professoras, com as educadoras, e a gente mesmo entra lá no nosso grupo lá do Projeto Araras, né? Então, eu acho que é uma coisa mais para a consciência mesmo, né? Essa prática. Agora, o que eu queria falar também é que essa educação ambiental, ela não é, dentro das escolas, ela não é uma disciplina formal. Não é não existe uma disciplina, ela é transversal, por isso que a gente chama de disciplina transversal, porque ela é falada na história, na geografia, quer dizer, ela não tem uma disciplina específica, com professor específico, onde vai fazer todo o trabalho de educação ambiental com as crianças, com os jovens, né? Então, isso é uma das coisas que eu sinto, que existem propostas no MEC, existem propostas, mas que não, acho que até hoje ainda não tem nenhum viés, como é que se diz? Não é viés, nenhuma assinatura de educação ambiental dentro das escolas que seja uma disciplina específica, não é isso? Existe uma discussão crítica, né? Existe uma discussão a respeito disso. Ainda não está bem definido politicamente, dentro das políticas públicas de educação ambiental, o que é melhor, porque existe uma corrente dentro da educação ambiental que se chama educação ambiental crítica, né? Estou falando isso tudo para vocês, né, Luiz, e a gente trocando nesse bate-papo,
porque eu tenho aprendido muito, estou fazendo mestrado na UERJ, cujo projeto é educação ambiental, então eu acho que a gente pode trocar e contribuir, você que tem essa trajetória enorme dentro da educação, né, que eu particularmente não tenho, venho de outro aprendizado, né, mas isso me encantou de uma certa forma. Então, o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado, que é um bate-papo que a gente pode ter para as pessoas que são leigas poderem entender, mas por que não tem a disciplina Educação Ambiental na escola? Não, ela pode ter. Hoje em dia, né, a gente tem dentro do espaço escolar, que é o que a gente chama de educação formal, 3 modelos que estão acontecendo aí no país, né? Uma é esse que você citou, né? A transdisciplinaridade, né? Passa pelas disciplinas. Então, o professor de geografia, de biologia, até o de matemática, ele pode incluir as questões ambientais dentro dos problemas que ele vai dar para as crianças, por exemplo, né? Do ensino fundamental. Legal, Isso é muito legal, né? Porque em vez de você falar da compra, né? Porque vê se você se lembra, Luísa. Eu venho de uma experiência, né, de escola e que o professor na minha época ele colocava assim sempre compra, né? Sempre um sistema de produção de venda de bem de consumo, né? Então na matemática ele sempre falava assim: a Mariazinha foi no é, mercado, né? E comprou 3 laranjas, né? isso, Vendeu 2 laranjas para o Joãozinho. Quantas é, sobram? Foi isso isso? aí. Então, e a gente tem que pensar, né, que esse modelo, o que está por trás disso, né? Tem um modo de produção, né? Com E certeza. a pessoa acaba se apropriando, porque não existe uma regra, uma política. Na minha época, pelo menos, não tinha, Não, né? não tinha, de jeito nenhum. Na minha, então, nem se fala, que eu sou muito mais nova do que você. E a gente vai acordando para esse processo, né? E percebe. E o que é incluir, então, a educação ambiental na matemática, por exemplo, né? É você trabalhar com os problemas do dia a dia. Porque quando a gente fala que a educação ambiental é transformadora, né, Luísa? Ela começa a Isso, transformar quando ela passa a ser cultural. O que é isso cultura? aí. É quando você apropria num hábito, né? Isso, é isso Então, mesmo. hoje, como a gente estava falando, né, a gente vê na escola a transdisciplinar que pode acontecer, né? A gente vê aqui pode ser feita por projetos, né? Então, Isso, uma escola desenvolve um projeto. Né? O que é um projeto de educação ambiental? A escola do meu filho, ela esse ano ela vai trabalhar o meio ambiente em junho, que é o dia do meio ambiente, ou no dia da árvore. Ela vai fazendo pequenos projetos com as crianças. Né? isso. E tem as escolas, algumas escolas que a gente pode chamar assim de vinculadas mais a essa educação ambiental crítica, que já está Uhum. trabalhando com disciplina, mas ainda é Isso. muito raro, né? Principalmente no setor público, que é o que a gente, como ONG, lida mais, né? Com certeza. E nós aqui, quer dizer, eu acho que é interessante a gente falar que a gente percebeu, quer dizer, aqui as escolas aqui em Araras, primeiro porque nós somos privilegiados que moramos aqui dentro da reserva da Mata Atlântica, né? Então a gente precisa ter esse cuidado especial com essa Mata Atlântica e fazer Território, que né? com que as crianças tenham consciência desse local aqui, desse locus, né? Porque não a gente sabe que, por exemplo, a criança que mora na Rocinha, quantos problemas eles têm lá? É problema de água, é problema de esgoto, é problema de sujeira. Quer dizer, nós aqui a gente vem, o Projeto Araras, há 20 anos, 21, né? Fazendo esse trabalho de conscientização. Esse ano é o nosso primeiro ano que a gente não faz um festival de limpeza ao vivo, né? Com os mutirões, limpando os rios. Você vê aquele conhecido nosso que teve outro dia lá com a gente no Projeto Araras, ele disse que a primeira retirada,
né, do projeto, o primeiro encontro do Festival de Limpeza de Arara, tiramos 400, sei lá, 400 toneladas. Ele falou em 8.000 toneladas, algo assim, bem Não, grande. era uma coisa enorme, gigantesca. Enorme no início, né? Isso, e Da hoje nós temos limpeza, quanto? O ano passado, quanto nós tiramos? olha, a gente está em torno de 3 toneladas, 4 toneladas, porque a gente faz essa contagem através dos caminhões da Condep, que ajuda muito a gente, né? A Uhum. prefeitura faz muito essa ponte de parceria independente. Gente, independente do viés político aí qualquer, é um serviço público e a gente lida com a Condep dessa forma, com a Secretaria do Meio Ambiente também. Então, quando eu falo no setor público, eu falo naquele de serviços, né? E a gente, então, tem muito apoio deles, porque os funcionários nos ajudam, né? Então, quando eles saem com o caminhão, eu depois vou lá e faço aquela contagem, né? Ah, saíram 3 caminhões basculantes lotados que servem com 3 metros cúbicos. Aí a gente passa a metragem cúbica para uma aproximada em termos de quilos e depois transforma em toneladas. Então é um trabalho, é um cálculo que a gente tem aí e que todo ano a gente faz. Infelizmente, esse ano a gente não está fazendo festival virtual, então a gente está contando o número de pessoas, É. né? Número de pessoas assistindo, número de pessoas reflorestando a vida, né? Ah, Porque é. o tema do É festival é reflorestando a vida, porque quando a gente pensa no meio ambiente, né, Luísa, a gente está é. pensando na gente. Nós somos parte do meio ambiente. Tudo que tem aí fora, né, dentro do ambiente mesmo, as árvores, a vida, a gente tem dentro da gente os minerais, os vegetais, né, Com água, certeza. somos compostos por 70%, né, de água. Então, nós fazemos parte, nós somos a Isso, natureza, isso né? aí. É É. que é a natureza E, humana, né? a gente fica, quando a gente se encontra para falar, né, do projeto, a gente se perde de tanta coisa que a gente tem que falar, né? E É aí, verdade. agora é importante a gente falar da nossa entrada aqui, né, das escolas, porque no princípio a gente teve muita dificuldade de fazer uma ligação com essas escolas daqui de Araras. Né? A gente sabe que as escolas públicas elas têm lá o seu mecanismo, a sua história e tal. Então, para entrar gente nova, para propor alguma coisa, a gente depende muito das diretoras, que são o carro-chefe da escola. E nós, em 2017, tivemos, né, a gente pode falar agora um pouco, muita sorte da gente iniciar numa escola, a Escola Paulo Monte, com uma super diretora maravilhosa, que abriu a escola para a gente, e aí que nós começamos a fazer os projetos, eu voluntário, você fazendo parte do projeto Araras, e aí a gente começou a levar, como é que se diz? A gente começou a levar pessoas para falar sobre alimentação saudável, que foi a nossa Carolina, sobre a importância da horta. Construímos uma horta na escola. O Paulo foi o que fez o de Araras. Inclusive, eu acho que pode você... Luciana? Ih, Luciana, você congelou. Você congelou. Ah, Agora, cheguei. melhorou um pouquinho. Chegou? Ah,
Cheguei. Tá meio franzidinho assim, mas tudo bem. A gente podia falar um pouco do nosso projeto do ano passado do festival, do que a gente fez em termos de projetos culturais, dos eventos culturais que aconteceu aqui em Araras, né? As palestras sobre meio ambiente. Quer dizer, a gente tem feito muita coisa, muita, né? A gente optou, né, por uma questão de território, né, em primeiro lugar. Até porque uma ONG, uma organização não governamental, é feita de pessoas, né, desse conjunto, desse coletivo. Então, pessoas vão, voltam, algumas têm tempo num certo momento, outras não, e a gente vai fazendo, né? Então, dentro desse processo, a gente optando por território, entre aspas, né, a gente trabalha muito com araras, que é uma das questões principais e razões de ser do projeto Araras. Então, o que a gente vem fazendo todo ano, né? Faz trabalhos com as escolas, principalmente dentro dessa vertente de educação ambiental, né? Contigo, Luísa, e desde que você chegou, em 2016, chegou de volta, né, no projeto, a gente conseguiu assim uma explosão de programações, de eventos, porque você está disponível, né? E aí você foi acertando, e aí aquilo que você tinha falado, né? As escolas, quer dizer, a educação formal, que é essa que a gente estava falando aqui, né? Que está na frente e por trás tem uma política pública. De que forma que a gente, enquanto uma organização não governamental, enquanto cidadão, né, consegue interferir? Né? Interferir no sentido de transformar naquilo que precisa ser transformado, porque a gente sabe que a escola pública, principalmente, ela é feita de uma política pública, mas ela precisa do apoio da comunidade. Né? Então foi aí que a gente entra. Né? É. Então, você foi um elo muito grande que a gente começou a fazer com as escolas e eu percebo que o seu saber voltado para a educação infantil fez a gente se aproximar mais de dois centros de educação infantil que a gente tem em Araras, né? Eu estou contando essa história toda, né, Luiz, e a gente está trocando esse bate-papo, mas eu vejo assim, quem quiser fazer esse trabalho, gente, pode fazer no seu próprio bairro, porque essa coisa de território a gente começa formiguinha mesmo, que é o nome do Lógico, projeto, que é o nosso projeto. a gente começa pequenininho, vai no bairro. O importante é a gente se envolver e saber o que está acontecendo naquele nosso quadrado. Lógico, é isso aí. É isso aí. Então, aí você trouxe, né, essa experiência sua de educação infantil lá debaixo do Rio, né, na Rocinha. Como é que Foi uma experiência que eu tive durante 16 anos dentro da Rocinha, né? Que foi uma experiência muito gratificante. Lá eu aprendi muito, 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 muito. Algumas coisas assim bravas, né? Porque em 2003, 2004, você subia a Rocinha, você dava de cara com os traficantes com armas gigantescas e cumprimentava, bom dia, bom são, elas são ávidas de conhecimento, eram ávidas de conhecimento e não tinham conhecimento. Então, essa minha experiência que eu tive na Rocinha, junto com a Maria Cristina Salles, que foi assim, minha grande amiga, que hoje também a gente não está lá mais no projeto, a Maria Lúcia, enfim, nós construímos, a Lucília, a gente construiu um grupo que era fiel e que subia e que discutia e que via o que precisava. A gente não ia lá não impor. Isso é que é a grande diferença. Foi que a gente aprende. Porque a prefeitura, às vezes, impõe determinadas coisas e não dá espaço para elas verem o que elas necessitam. Porque nós aqui, por exemplo, em Araras, a gente entrou nas escolas, a gente ouviu delas, vem cá, interessa a vocês isso? Vocês querem uma horta? Não querem uma horta? O que vocês acham? Querem curso? Querem o projeto?
nós temos esse tal projeto, o que vocês acham? Você acha que vocês vão conseguir acompanhar o projeto, a gente trazer tudo? Vocês querem contação de história? Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o trabalho de contação de história, eu perguntei, interessa a vocês? Vim aqui de vez em quando, que a gente não pode interferir no trabalho delas. Elas fazem um trabalho lindo, mas a gente quer ir agregar, somar. Não como é que se diz? Não dizer, não faz assim, não faz assado, assim, tá não é isso, né, Lu? É verdade. A Virgínia, que está nos assistindo aqui, está falando conscientização das novas gerações, né? E quando a gente fala novas gerações, a gente também está falando das novas gerações dos professores, né? Porque esse trabalho, ele acaba tendo dois lados, né, Luísa? O lado do Com aluno, certeza. que a gente trabalha Isso. com projetos e ações para os alunos, mas a gente também identificou as questões do professor, né? Então, a gente trabalha com esse Lógico. viés também, voltado para o professor. Quando você fala em ouvir, eu me lembro que em 2016, a primeira coisa que você falou para mim é assim, vamos fazer um formulário, um questionário para o professor, vamos distribuir às escolas, porque primeiro a gente precisa ouvir, né? E foi a Lógico. partir dessa audição, né, a partir dessa troca, é que a gente começou a fazer as ações. Então, a gente não chegou lá, né, e encostou na parede, né, as ecochatas, né, não encostaram na parede. Então, eu acho isso muito mesmo. interessante, né? É uma troca que o coletivo, a comunidade, ela tem que fazer, né? E diante, né, Luísa, de tantos problemas que a gente vem enfrentando, né? A gente sabe que Araras, por exemplo, não tem um setor sanitário, né? Não tem tratamento sanitário, né? A gente lutou muito por um biodigestor que ainda não chegou, né? Porque é uma área que você falou, é de entorno de reserva biológica, uma unidade de conservação do Estado, né? Chamada Rebio Araras. E a gente trabalha com essa comunidade do entorno que tem assim uma multiplicidade de vozes, né? Isso. Tem as vozes da comunidade que tem um menor poder aquisitivo e tem as vozes dos veranistas, né, que são também associados do Projeto Araras e que trabalham, dão respaldo a esse trabalho nosso, que a gente vá para qualquer lugar, né? Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora, a gente falou da educação formal, aquele que acontece no espaço da educação, que segue uma política pública, que tem uma política nacional, né, de meio ambiente, voltado para a educação, né? E aí a gente vai partindo para essa que é a educação não formal, que é onde a gente se coloca. Isso, né? isso mesmo. Parte da educação não formal. Né? E aí você entrou no bate-papo falando da questão das professoras e da gente ouvi-las, né? Isso é muito interessante. Isso. Então, conta pra gente, a partir dessa audição, dessa troca e desse diálogo que a gente faz, o que acontece, né? Para que as pessoas possam entender e, de repente, propor um trabalho também nos seus espaços, nos seus locais, né? O que eu acho que o que a gente pode falar aqui, que eu acho que foi assim muito forte, foi que a nossa entrada dentro das escolas, principalmente desses 6, a gente foi ouvindo elas, perguntando como é que... Primeiro, que relacionamento elas tinham com o Projeto Araras. Algumas escolas ainda não tinham o relacionamento com o Projeto Araras. Aí depois perguntamos, o que vocês sentem necessidades com relação à questão do meio ambiente? O que vocês acham que é importante? Então, a partir desse diálogo com elas, a gente foi percebendo a necessidade de se criar, de se formar, formatar, né? Um projeto específico onde a gente pudesse ir às escolas formalmente, tudo bonitinho, com os livros, com as discussões, com as reflexões,
E aí nós criamos, não foi? A partir de 2018, 17 a 18, nós criamos o projeto Formiguinha, que é o nosso grande projeto hoje, que não aconteceu porque a pandemia não deixou, mas vai deixar o ano que vem, se Deus quiser. Então, eu... Fala um pouco do nosso projeto, Luciana. Não, eu não ia falar do projeto, não. Eu ia só falar que a gente concebeu ele lá no final de 2016, já submeteu a 2 editais, né? Nós não conseguimos, submetemos a um edital internacional e a um edital aqui no Brasil, para venda privada. Né? E a gente não conseguiu. E aí a gente foi fazendo, através de você, né, as ações isoladas nas escolas. A gente está todo ano trabalhando isso, mas não em forma de projeto, que tem um início, meio e fim, e que tivesse uma concepção mais amarrada, né? E aí, o que aconteceu, né? A gente, em fevereiro, foi ao Ministério Público Estadual, né, Luísa? Foi. E aí a gente foi ao Ministério Público já o projeto todo formatado, que era para essas 3 escolas de educação infantil, e aí iria contemplar quantas crianças? São 200 e tantas crianças que a gente vai contemplar. 260 e poucas crianças, de 0 a 6 anos, né? Vou até dar uma olhada aqui depois. E aí a gente escreveu, eu e Luciano escrevemos o projeto para fazer junto com as professoras, e aí diz, bom, agora temos que arranjar, temos que captar recursos. E aí uma advogada conhecida da Luciana, nossa também. Bárbara Araújo, a Bárbara OAB, a quem a gente tem que agradecer muito. Ela pertence ao Conselho da Rebio Araras, assim como a gente pertence, e num bate-papo a gente falou desse projeto e que a gente estava fazendo em forma de ação e de atividade, mas que ele merecia dar uma encorpada, né? Uma consolidada. E ela levou a gente para o Ministério Público Estadual, para a representação do Ministério Público Estadual aqui em Petrópolis, no centro de Petrópolis, e a gente foi muito bem recebida pela doutora Zilda, né? Isso. E a gente levou o projeto. Vamos lá, fala aí, Luísa. E aí ela disse, olha, eu gostei muito do projeto, e assim que a gente tiver um TAC, o que é o TAC? O TAC é um termo de ajuste e conduta de empresas que causam dano ao meio ambiente aqui da região de Petrópolis. E aí, quando tiver o primeiro TAC vai ser de vocês. Eu acho que não deu nem 10 dias, né, Luciana? Ela mandou um e-mail dizendo que nós tínhamos tínhamos ganho, né? TAC. Então ela começou, a gente já começou a receber o projeto, mas infelizmente a gente não conseguiu iniciar. Tentamos, inclusive, agora na pandemia, tentando fazer alguma coisa em Zoom, em live, mas não conseguimos, porque inclusive vamos ter problema o ano que vem, porque aqui as professoras das creches, alguns 6, né, que a gente chama hoje Centro de Educação Infantil, algumas só tem 2, 3 professoras concursadas, ou seja, as outras foram todas mandadas embora. Então, elas, a partir de fevereiro, elas disseram que vão ter que fazer nova contratação de professoras, a maioria sem conhecimento, então vai ter que quase que fazer tudo, começar do zero. Mas eu falei com ela que eu estou disposta a participar, super parceira, para a gente fazer um trabalho coletivo, né? Então, alguém está perguntando aí, eu acho que a gente inclui as famílias, sim, porque, inclusive, nesse projeto tem várias atividades que a gente inclui as famílias, inclui assim, um dia com as crianças e famílias, e as crianças vão tomando consciência, quer dizer, a criança pequena vai, aos poucos, tomando consciência da importância, né, de não estar comendo aquelas porcarilhadas toda, a importância de não jogar lixo na rua, nós temos aqui em alguns lugares já estão com a coleta seletiva.
entendeu? Nós temos um ponto aqui em Araras de coleta seletiva. Então, a gente tem, entendeu? Muita coisa para fazer e a gente percebe que as crianças estão tomando com mais consciência. Quer dizer, na horta é a coisa mais gracinha desse mundo. Eles vão, eles plantam, eles cuidam, eles comem e eles levam essa informação para casa. Então, alguns chegam depois de volta e dizem: puxa, lá em casa a mamãe fez uma horta, entendeu? Então, é uma delícia, é muito bom, né, Luciana? A Denise aqui está dizendo que as crianças acabam ensinando os pais. Sim, Denise, as crianças elas acabam ensinando os pais e também elas começam a ter uma atitude. Papai, mamãe, não pode fazer isso, né? A tia lá da escola falou, não sei o que, já está aprendido. A gente muda uma geração, né, Luísa? Justamente eu, pelo menos, partilho desse pensamento através da educação, porque a educação que é transformadora, né, que é aquela que não é para só atender aos aspectos das políticas só, né, em que você tem o teu olhar específico, território, tudo isso, que atende a tudo isso, ela é transformadora. Né? E aí, quando a gente chega e trabalha com crianças de centros de educação infantil, como essa parte do projeto, né? Porque na realidade a gente faz atividades o ano inteiro com todas as escolas da região. São 5, né, Luísa? 5 escolas, inclusive nós temos no ano passado tivemos o Festival da Limpeza, e você vê, tivemos o professor Sérgio Scarlatti, que inclusive é um professor daqui que foi professor muitos anos do Colégio Santo Inácio, biólogo, biólogo, fez, como é que se diz, palestras para os jovens adolescentes lá do Colégio Anglicano, que é uma escola que atende até o segundo grau, o ensino médio, e o Estadual de Araras, que também. E outro dia mexi com ele, falei: acabou a pandemia, o ano que vem você vai fazer palestras, oficinas sobre o vírus, porque ele inclusive estava estudando sobre o vírus, o coronavírus. E ele é muito meu amigo e eu disse que eu queria inserir ele mais no Projeto Arara, porque a minha função aqui não só de trabalhar nas escolas, como captar não só recursos, como captar gente. Pois é, a Luísa é a nossa embaixatriz, né? A embaixatriz dos recursos é a embaixatriz das pessoas, né? Aliás, eu queria até falar um pouquinho a respeito disso, né? A gente precisa estar aberto a quem está nos assistindo, a quem se sente picado, né? Assim, vamos dizer assim, de uma forma boa pela abelhinha do meio ambiente, né? Que é essa abelhinha que vai colocando seu pólen em todas as flores, as plantas e tudo. Quem se sentir picado por essa questão que a gente está conversando aqui, que possa nos procurar, né? O Projeto Araras tem uma sala, um escritório, no Isso. Shopping Araras, na Estrada Bernardo Coutinho, 1877. Nossa sala é a 8, é a última sala assim, da parte de cima deste shoppingzinho no centrinho de Araras. A gente, nesse momento de pandemia, está voltando aos poucos, né, a fazer um trabalho de escritório, porque lá dentro a gente tem uma biblioteca pública, né, pequenininha, com 2.000 títulos, mas que atende muito as escolas da região. A gente vê muita criança indo lá. Nesse momento da pandemia, a gente ainda está sem o acesso, né, das escolas e tudo. Então, para questões de escritório, a gente está fazendo um plantão às sextas-feiras, de 10 a 1 hora da tarde. Geralmente a gente fica até mais um pouco. E quem por acaso passar lá e por acaso encontrar o escritório que está fechado, ou que a gente deu uma saída, porque a gente acaba, né, fazendo de tudo ao mesmo tempo. Eu deixei o meu telefone na porta. Né? Então, se a pessoa quiser passar um zap, falar: olha, eu estive aqui, você está voltando, você está aí perto, né? Está voltando, a gente marca o encontro para poder se envolver mais. Então, agora a gente vai falar para os pedidos, né, Luísa? A gente precisa de voluntário,
né, para essa questão de educação. A gente precisa de valores, dinheiro, porque o Ministério Público Estadual nos selecionou para esse primeiro TAC. A gente está recebendo os valores, a gente indica para eles todo mês que a gente está recebendo esses valores do TAC, mas a gente não está podendo trabalhar nas escolas porque elas estão fechadas, né? Esse primeiro projeto seria com as 2 escolas de educação infantil. Três, né? 3 Centros centros. Anglicaninho, Centro de Educação Infantil Denise Bessa, em Santa Isso, Luzia, e Centro isso. de Educação Infantil Vista Alegre. E a gente, então, ficou parado. Na hora que a gente ia entrar, marcou todo o cronograma do semestre, a gente foi parado pela pandemia, né? Então, a gente está reservando essa verba para um semestre, né? Porque é o que a verba nos proporciona. Mas está faltando outro semestre, porque é um trabalho que pode ser contínuo de formação de professores para a área de educação ambiental. Né, Luísa? Porque o que a gente percebeu ao ouvi-las, né? Voltando lá naquele formulário, lá Inclusive tem uma amiga minha aqui que está pedindo para a gente falar um pouco mais desse projeto, que é bem interessante, como é que a gente dividiu a questão isso, isso. Vamos vamos falar aí, entrar agora no Luciano. projeto. A Isso. gente tem 15 minutinhos, tá? Nossa, já? Já passou. Fala aí, então. Pode falar. Não, o Projeto Formiguinha, ele chama, inclusive, Projeto Formiguinha Multiplicando Saberes. Então, a gente fez, a nossa ideia é iniciar, né, com as professoras e com alguns temas, com algumas fases, né, acordadas com as professoras, que foi, né, o primeiro momento de sensibilização, depois falar um pouco das práticas dela de educação, o que elas fazem, porque também não adianta a gente levar tudo bonitinho. Nós vamos dar livros para elas lerem, depois Já fazerem. compramos os livros. Já compramos os livros de formação de professores na educação ambiental, para elas lerem, para depois a gente discutir. Depois a gente dividiu, foi para terra, água, não é isso, Luciana? Como é que foi que nós dividimos? Nós dividíamos o trabalho com elas mensal nos 5 elementos, né, do meio ambiente. Foi, tem razão. Terra, fogo, água, ar, né? Então, cada um tem suas especificidades. Se a gente estivesse trabalhando com elas agora, né, esses grandes incêndios que estão acontecendo estariam contemplados na parte em que a gente trabalha fogo, né? Então, a gente estaria trabalhando com o professor do Centro de Educação Infantil formas e formatos de atividades que eles poderiam despertar a si mesmos e trabalharem com as crianças, né? Isso. E teria sido muito importante a gente, nesse momento, envolver as crianças e levar, para que elas levassem esse aprendizado, né? Essa interiorização dos problemas de incêndios, principalmente na nossa região, em Petrópolis de forma geral. Né? Inclusive a gente já pode até falar, já teve uma live falando sobre o incêndio, não é isso, Luciana? A live da Carol Agrônoma. Quem quiser dar uma olhadinha, tem a live com a Carolina Rodrigues, que é engenheira agrônoma, que se juntou a gente no projeto Floresta Viva. Esse projeto, a gente ainda não tem verba. Quem estiver nos assistindo e se sentir tocado, a gente vai promover, né, o plantio, o reflorestamento, e de início, né, porque a gente criou um programa, o programa Floresta Viva, em que ele tem vários pequenos projetos. O primeiro projeto, que é o que a gente identificou, é o projeto que vai iniciar o reflorestamento das áreas degradadas por incêndios. Nesse último incêndio que teve entre Araras e Vale das Videiras, foram 674 hectares. Né? Então, a gente não dá para dar conta de tudo, porque parte desses hectares também está em locais de difícil acesso ou de acesso
proibido mesmo. Primeiro porque é área de reserva, a reserva biológica de Araras, ela é uma reserva onde não é uma unidade de conservação em que não é permitida a entrada, né, das pessoas, a não ser por visitação formalizada, né? Então, a gente está tendo que formalizar, está tendo um aspecto burocrático muito grande do mapeamento da região, mas a gente, semana que vem, a Carol deve estar ouvindo a gente vai lá no Vale das Videiras, porque começou por lá também, né? Quem se lembra desse incêndio, quem é da região, sabe do que eu estou falando. E a gente vai mapear, então, desses 674 hectares, pelo menos qual é o primeiro hectare que a gente pode começar a fazer o reflorestamento. E dentro desse reflorestamento, Luiz, e aí vai entrar a nossa parte de novo de educação De ambiental. educação, que vamos fazer umas oficinas com as pessoas que moram no entorno, conversar, para eles serem verdadeiros vigilantes, né, das áreas ali, porque você vê, esse incêndio que aconteceu foi um incêndio que o cara parou o carro na rua, botou fogo e queimou a mata toda, entendeu? Então a gente percebe, por exemplo, um cigarro que a pessoa joga joga um cigarrinho, um cigarrinho, jogou, pronto, jogou. No momento que a gente está tudo tão seco, quer dizer, qualquer fagulha queima tudo. Então, nós estamos vivendo, esse foi um ano muito difícil aqui na região de Petrópolis, tivemos muitos incêndios, muito, 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 muito. Então, eu acho que esse projeto nosso, ele vem, entendeu, para o ano que vem, conscientizar as famílias, a gente conscientizar as crianças da importância dessa preservação do meio ambiente, né? Porque se a gente não tiver essa consciência que a gente vai acontecer e continuar acontecendo o que está acontecendo em milhões de lugares, né? Então, eu acho que o recado é esse. Agora, eu estou olhando aqui, nós vamos contemplar, alguém me perguntou aí, nós vamos contemplar mais ou menos 292 crianças diretamente ligadas à escola e 43 professores e vai mais ou menos, quer dizer, cada criança, uma média de 4 pessoas de família, então a gente contempla 1.400 pessoas, que já é um dado bem legal, né? Então já é uma quantidade de gente. E vamos, como é que se diz, vamos depois ampliar o projeto, porque se o projeto for sucesso, a gente vai ampliar, né, Luciana? Com certeza, a gente está iniciando um projeto que, na realidade, né, Luísa, nós já levamos, vamos recompor uma história. Você se lembra que a gente levou para a Prefeitura Municipal de Petrópolis, para a Secretaria de Educação, e nós mostramos o projeto, isso já tem uns 2 anos, né? Foi isso Porque mesmo. a gente tem um sonho grande, né? A gente pisa aqui no chão, mas sonha alto. E a gente queria que, uma vez que o projeto fosse instalado na nossa região, que isso virasse um modelo, porque a gente sabe. E aí a gente, né, Luísa, eu tenho que te parabenizar, porque esse projeto, ele sendo aceito pelo Ministério Público Estadual, ele, na realidade, está dando um aval para a gente muito grande. Com Né? certeza. A gente pode não ter ganhado os editais, porque realmente é muita concorrência, são editais muito grandes e difíceis realmente, não são impossíveis, mas são difíceis e um dia a gente vai ser contemplado. É bom escrever isso aí, né? Que a gente vai ser contemplado, porque a gente tem, né, Luiz, eu percebo a sua dedicação, até agradeço bastante. Mas o Imagina. nosso sonho Agradeço naquele você, que é minha é, parceira que me a trouxe gente para Araras. Que a pandemia me empurrou de vez para Araras, agora eu não quero nem saber do Rio. muito bem, você está no melhor lugar, né, do mundo. Araras é Com muito certeza, isso gostoso. aqui é o paraíso. E a gente levou para a educação, para a Secretaria de Educação, né? E naquele momento a Secretaria de Educação falou que não tinha como implantar nem nada, mas que ela realmente podia nos apresentar, ficou de nos apresentar algumas empresas que a gente pudesse levar o projeto e saber de que forma, dentro do escopo da responsabilidade social, as empresas poderiam, né, enfim, se familiarizar com o projeto e
fornecer uma verba. Mas isso acabou não acontecendo, né, Luísa? Não, aliás, tudo que a gente envolve, falamos com o prefeito aqui aquela vez também, que íamos lá levar o projeto, entendeu? Ah, vai lá, vamos marcar, entendeu? Então, se a gente for esperar alguma coisa do poder público, a gente não sai do lugar. Então, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo, arregaçar as mangas, correr atrás, ver, entendeu, quem pode nos ajudar. E eu acho que como você mesmo disse, o fato da gente ter ganho o projeto pelo Ministério Público vai abrir portas para a gente e conhecimento para a gente ampliar as nossas ações, né? Então é um Isso. pouco isso. Vamos ver se tem. Oi? Não, vê se tem alguém perguntando alguma coisa, eu acho que não. A Rio Ambiental falou que só com educação a gente tem chance, né, de mudar o rumo do que a gente tem. Às vezes, gente, vocês me desculpem, mas não dá para ler tudo, porque não dá para cortar o que a gente está falando, e aí passa a pergunta de vocês, mas na medida do possível a gente vai falando. Faltam 5 minutinhos para a nossa live. Né? O Rio Ambiental está falando agora, a dificuldade dos editais, não nos impede de caminhar. Não, de jeito nenhum. Muito bem, é isso mesmo. E eu acho que a gente está comprovando isso com esses 2 projetos, né? Que são projetos palpáveis, consolidados no sentido de que já estão escritos, né? O Floresta Viva, que é esse de reflorestamento, está faltando a gente ir lá. Semana que vem a gente vai lá no Vale das Videiras e vai identificar qual é o espaço que precisa, quais são as mudas, né? Nesse ponto, a prefeitura já garantiu para o projeto 8.000 mudas, mas a gente precisa de muito mais. Então, a Bárbara, do Muda Tudo, no Vale das Videiras, também falou que já tem 250 mudas prontas. Então, a gente está aqui, colhendo de todo mundo, né? Dando a mão mesmo. É isso mesmo, claro. Então, e esse ano foi de vir, mas o ano que vem, se Deus quiser, faremos um festival da limpeza lindo, maravilhoso, ao vivo. Indo para as ruas varrer e fazer os mutirões, né? Ajudar nos mutirões. Olha, eu estou muito feliz de poder ter feito essa live. Eu acho que a gente passou o nosso recado, que às vezes a gente, né, o nosso trabalho é esse de formiguinha, é mostrar às pessoas, né, o que a gente está fazendo. Araras é um paraíso. Quem quiser vir morar aqui, venha, porque isso aqui é maravilhoso, né? E a gente espera poder alcançar bastante essa live, porque essa live vai ficar gravada. Nós vamos colocar no Facebook, vamos distribuir para as pessoas que não conseguiram assistir, porque convite fizemos muito. Né? Olha lá, os projetos precisam ser replicados por toda a Rebio. Assim que conseguirem nos unir, ampliar o projeto Ona Visível, é o que a gente vai fazer. É o que né? a gente quer. Esse projeto da Floresta aí, Floresta Viva, já estamos com a Rebio, estamos com quem mais, Luciana? Aquele outro órgão do Estado. É a Rebio e INEA. O INEA é o órgão, né, ambiental que cuida das unidades de conservação do Estado. Né? Então, o INEA, digamos que é o órgão que é o que tem que dar as regras, né? Fornecer as regras, dar o aceite, o ok, chega até a Rebio e aí chega até a gente. Né? É esse o caminho. O Anderson Maverick, que é o rapaz que cuida, né, da educação ambiental, um abraço para você. Educar para preservar. É isso mesmo. A Denise, depois a gente vai mandar para ela. A Denise está perguntando, divulgar como é que a gente doa. Como é que você faz para doar? Eu já vou deixar aqui registrado, a live vai acabar a qualquer momento, mas a pessoa entra no nosso site, ali tem uma conta corrente para doação e tem o PayPal também. É só procurar o Projeto Araras. Quem tem PayPal pode fazer a doação por ali. Né? E eu gostaria que quem quiser trabalhar como voluntário, quiser doar algum saber seu, né? Entra com a gente nas mensagens, deixa lá que depois eu pego e entro em contato.
Tá? A gente precisa muito, eu acho que agora, nós, cidadãos, a gente precisa se dar a mão, né? E não esperar as coisas acontecerem. Nós vamos fazer as coisas acontecerem, né? Com Na medida do certeza. nosso possível, mas é o que a gente vai fazer. O Paulo Delgado diz o seguinte: o engajamento da sociedade é fundamental. Com certeza. E o que a gente percebe aqui em Araras, que a grande parte das pessoas que têm casa, que agora vimos uma quantidade enorme de gente morando aqui, não consegue entender a importância do projeto Araras. Não se engajam, entendeu? Às vezes eu fico com vontade de tocar, ir nos condomínios, tocar campainha na casa do fulano, do ciclano. Olha aqui, vamos nos engajar, vamos ajudar o projeto Araras. É uma coisa, entendeu? Como é difícil. As pessoas ainda estão muito encapsuladas dentro das suas casas, vão lá no Ari, compram todas as bebidas do mundo e aí entram para as suas casas e pronto, acabou. E eu acho que não é por aí. Eu acho que você pode fazer tudo isso que nós todos fazemos, mas temos que dar a nossa contribuição. Isso é o que eu deixo gravado aqui, porque... né? Eu acho que sempre falando as verdades, né? Vamos falar a verdade. Mas assim, a gente quer também deixar claro, né, é que nós somos uma OCIP, nós ganhamos esse certificado, então a gente pode ser conveniada ao setor público, né? Isso é um diferencial de uma organização não governamental. Desde 2004, nós ganhamos esse certificado, somos certificado OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e de lá para cá a gente vem buscando esses convênios, formalizar convênios com o setor público, mas eu vou dizer uma coisa, a gente nunca conseguiu formalizar, não é verdade, Luísa? Sim, com certeza. A gente sempre dependeu, foi da comunidade mesmo, né? É. Embora algumas partes dos setores públicos nos entendam, né? Aí vem uma crítica de uma forma geral, o setor público ainda está muito afastado do que a comunidade produz e quer, e a gente procura fazer essa ponte. Quantos cafés comunitários a gente já fez, né, Luísa? Nós temos hoje quantos associados? Num lugar que nós temos 10 mil, 15 mil hoje pessoas, nós temos 80 associados. Eu acho que 85 associados nos sustentam. Quanto? 85? É muito pouco, é muito pouco. Então... a gente passa dificuldade, né? Como todo mundo, né? Como todo organização não governamental. Tem mês que a gente, né? Ai, meu Deus, vai pagar o aluguel aqui da salinha. Ah, não pode deixar de ter salinha, porque a biblioteca, as crianças, não sei o quê. Então a gente vai de um lado do outro, né? Vai salvando, vai fazendo as coisas. Então, gente, obrigada por todos que participaram dessa live. Fiquei muito feliz de algumas pessoas aqui que entraram de fora de São Paulo, do interior de São Paulo, que deram aí seu alô. E vamos caminhando, né, Lu? Se Deus quiser, a gente vai continuar até o final do ano, fazendo esses projetos dentro do que a gente pode. E o ano que vem, se Deus quiser, iniciando o projeto Formiguinha. E aí a gente monta uma live para mostrar que a gente vai conseguir ao vivo. Com certeza, nós vamos conseguir sim. Agradeço a todos vocês. Luísa, muito obrigada pela sua parceria. Imagina. Pela sua por tudo que você tem feito pelo projeto também, que eu acho que quando a gente faz com o coração, acaba transformando a gente, não é isso? Com certeza, com certeza. Somos agentes transformadores de ideias, de coração, de tudo. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, né? Faltou muito papo aqui, tem papo para mais de hora, mas a gente vai ter que encerrar. Avisa que